estamos começando mais um episódio do Pode Crer, que traz sempre os temas mais relevantes e inovadores. Eu sou a Tiele e ao meu lado está a Nayaja. Tudo bom, Nay? Tudo ótimo, Tiele. Hoje estamos especialmente animadas porque vamos explorar um tema que está revolucionando a forma como criamos e gerenciamos conteúdos, as inteligências artificiais. E para este bate-papo, trouxemos dois especialistas que vão nos ajudar a entender melhor sobre o universo fascinante. Exatamente, Nay. Nosso primeiro convidado é o Carlos Eduardo Apoitia, um verdadeiro mestre em inteligência artificial. Ele também é gerente de projetos e especialista em gestão de times e professor. Carlos, seja muito bem-vindo ao Pode Crer. Eu que agradeço. Estamos aí. Maravilha! E nosso segundo convidado é o Marcelo Santana, um talentoso editor de filmes publicitários, documentários e ficção. Marcelo é especializado em montagem e tratamento de cor e tem uma vasta experiência em diversas produções cinematográficas. Ele também já ministrou workshops sobre edição e cores no cinema. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço o convite, o privilégio de poder estar aqui batendo um papo com vocês sobre esse tema tão interessante, né? Bacana, Marcelo. Então vamos começar, gente? Marcelo, conta pra gente como as inteligências artificiais estão transformando a criação de conteúdo e o que nós devemos esperar do futuro. Olha, vamos lá. Eu acho que o que nós podemos esperar do futuro, eu vou deixar essa bola para o nosso especialista Carlos aqui falar. Eu vou falar mais a perspectiva de como essa nova tecnologia, essa novidade tem atravessado a minha realidade, né? Tipo, eu trabalho com, como vocês disseram, com colorização de cinema, vídeos publicitários e tudo mais, e paralelo a esse trabalho que eu faço atendendo o mercado, eu trabalho também com produção de conteúdo para redes sociais. Então eu produzo conteúdo educativo, tenho lá meus conteúdos gratuitos, tenho meu curso pago, enfim, isso tudo exige de mim uma demanda de produção de vídeo que é praticamente diária, né? Então é um volume muito grande de demanda que eu preciso entregar para a internet. E são demandas que não nascem espontaneamente, assim, é demanda que pede um roteiro, pede um planejamento e tudo mais. E isso tudo partindo de um trabalho que tem que ser exclusivamente meu, seria, assim, muito exaustivo, saca? E a possibilidade de hoje, né? E isso é uma coisa que eu tô caminhando para entender melhor como que eu posso trabalhar com isso. Tô aprendendo e conseguindo tirar proveito, que é o lance da inteligência artificial. Então hoje eu tenho usado muito a inteligência artificial, especialmente o ChatGPT 4. Antes eu só trabalhava com 3.5, mas aí quando saiu essa novidade de você ver os caras conversando lá com o celular, eu falei, cara, não é possível, vou ter que assinar, vou ter que testar isso daí. E tem me ajudado muito, assim, a escrever roteiros, não exatamente a executar o meu trabalho, mas facilitar os trabalhos, a parte mais operacional do trabalho, assim, sabe? Essa coisa de estruturação, de escrever, de ter ideias e tudo mais, e articular essas ideias, né? É um trabalho, porque a coisa não te entrega a resposta sozinha, então você precisa entender como é que você vai fazer ela te dar a resposta que você quer, chegar na qualidade que você quer do resultado que ela oferece, mas é uma coisa que, conforme você vai treinando, e é esse o passo que eu tô, o estágio da caminhada que eu tô com essa tecnologia, vai facilitando muito o trabalho, assim, sabe? Então, é isso, assim, ela tá entrando nesse lugar de funcionar como um segundo cérebro pra mim, saca? E é até interessante, porque você vai alimentando ela, né? Ela vai ficando cada vez melhor conforme você alimenta. Então, ela virou tipo um bloco de notas pra mim. Quando eu vejo um assunto que eu gosto, eu jogo lá, sem pedir nada, sabe? Tipo, lê isso aqui, que isso aqui é interessante. Ou então eu vou munindo ela de coisas que são interessantes pra mim, pra na hora que eu fazer um pedido um pouco mais complexo, ela ter um repertório ali pra trabalhar em cima, que não é tão aleatório, sabe? E nesse caso, você está falando que você utiliza o ChatGPT. Isso, nesse caso eu trabalho muito com o ChatGPT, às vezes quando eu preciso de alguma ideia de imagem, dou uma brincadinha ali no Midjourney e tudo mais, mas pra mim hoje, principalmente, tá entrando como uma ferramenta de ajuda na escrita, assim, na organização e elaboração de roteiros, de ideias, sabe? Entendi. Eu queria falar sobre o ChatGPT um pouquinho mais pra frente, mas antes, o que vocês acham da gente definir o que é inteligência artificial? Porque para muita gente ainda é um bicho de 7 cabeças, né? O Carlos estava comentando antes que ele já trabalha, já conhece isso tudo há muito mais tempo, há 20 anos, 2004 que ele começou 2004 começou a entender ter contato, um pouco mais, né? Ter contato com isso. Então eu queria que você explicasse, né? Sim. O que é inteligência artificial? É o ChatGPT? É o quê? Tem outras coisas? O que é isso? Então, a inteligência artificial ela tem diversos paradigmas, né? Ali para compor a inteligência artificial. Então, assim, tem N atributos. Então, o ChatGPT é um dos itens, né? Que ele vai trabalhar que a gente fala na IA generativa, né? Então ele vai conhecendo, você vai munindo ele
de informações e ele vai aprendendo. Aí tem, no caso, já tive muito contato com linguagem natural, que aí todos vão lembrar que o Google Tradutor faz, né? Então ele vai aprender a linguagem humana, vai trabalhar nessa parte de tradução, então você vai treinar a inteligência artificial para essa finalidade. Mas tem a rede neural, que a rede neural ela vai trabalhar simulando o cérebro humano. Então você, através de fórmula matemática, mas ela trabalha como se fosse o cérebro humano. Tem a lógica fuzzy, que é onde eu tenho uma área que eu tenho bastante domínio, né? Que aí já ela é um pouco mais imprecisa, ela sai do 0 ou 1 ali, né? De uma linguagem literal. Então ela vai trabalhar com variáveis. Então eu trabalhei na época, em 2004, tive o primeiro contato com inteligência artificial, já trabalhei com lógica fuzzy, né? Trabalhei num simulador para pousar aeronave sem precisar de piloto. Na época. Caraca. Isso no agronegócio? Não, isso aí foi na graduação, mas eu criei uma situação hipotética de aeronave de pequeno porte, e piloto passa mal, e aí o passageiro tá lá dentro do avião, e aí o que ele faz? Não pode morrer. Aí ele acionava um botão, onde rodava essa IA que a gente preparou, simulou e pousava, né? Desconsiderei algumas variáveis, como gravidade, variação de vento, essas coisas, para conseguir fazer um trabalho de graduação, né, na época. Que o próprio professor falou, cara, tá virando um trabalho de doutorado. Ele falou, vamos diminuir as variáveis. Então a gente facilitou, focou nisso para conseguir concluir. Já, recentemente, eu já trabalhei com rede neural. O último contato meu foi já trabalhando com aprendizado de máquina, aprendizado profundo, né. São alguns conceitos que são muito tocados hoje em dia, né, que é o machine learning, o deep learning. Então, eu passei por esse universo ultimamente. Um vocabulário interessante, né? Você podia explicar pra gente. O pessoal fala muito de, hoje, o Marcelo até falou, né, de pensar em futuro, né? Vai muito, uma coisa que está sendo muito discutida ultimamente, né, é sobre o viés da inteligência artificial. Isso está sendo muito cobrado, então eu acredito que para futuro vai chegar nisso. Né? A gente recentemente teve um documentário que está no Netflix, não sei se todos já viram, que é o Coded Bias, que fala de um algoritmo que estava, assim, ele tinha dificuldade para reconhecimento de pessoas pretas e mulheres principalmente. Então ele identificava todos os cenários, mas quando chegava na mulher preta e uma mulher preta, o reconhecimento ele tinha uma queda de produtividade muito grande. Então, a gente está muito, hoje em dia, discutindo sobre o viés da inteligência artificial. Se a gente focar num caminho, ela aprende esse caminho de quem está ensinando. Então, pode ser um perigo. Então, está tendo muita discussão em cima do viés e também a gente criar uma IA explicativa. Então, com base no resultado que ela trazer para a gente, né, vier trazer, ela explicar o porquê daquele resultado. Nossa, então que quer massa, dizer, interessante pois isso. Então quer dizer que a IA ela pode ser tendenciada. Pode. Dependendo de quem está ensinando ela. Exatamente. Porque é justamente isso que o Marcelo estava comentando, né? Ele vai munindo. Ele vai ensinando. Ele vai ensinando, né? Como você estava comentando, que você vai ensinando para atuar como você, né? Nos seus textos, nas suas coisas. Então, assim, é realmente isso, né? Sim. Cara, posso fazer uma pergunta de curioso aqui, cara? É que é o seguinte, tipo... você tá falando que a gente tem essa coisa de poder direcionar e criar os caminhos e ela vai seguir o viés que a gente entregar pra ela, né? Existe alguma lei universal que elas são obrigadas a respeitar? Todas que estão sendo criadas são, tipo, sei lá, penso naquele cenário do filme Eu, Robô, saca? Com o Will Smith. Sim. Todas as máquinas tinham 3 leis, não pode ferir o ser humano, não pode não sei o que lá, não pode... Existe alguma coisa que oferece esse controle ou não? Tipo... Não, hoje não tem. É uma exigência que está passando por diversos congressos ao redor do mundo, né? Em 2021, acho que 2021, o Congresso americano retirou de pauta a segurança pública fazer a identificação facial de todos os americanos, porque foi comprovado esse viés que estava falhando, então retiraram de pauta. Aí tem grandes players no mercado envolvido, né? Então a gente não sabe até onde vai isso. Quer dizer, sabe? Mas... Sim. Mas é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado daqui para frente, né? Então a própria Microsoft, ela disponibilizou, né,
uma inteligência artificial, e 16 horas depois ela teve que retirar do ar. Porque foi criada uma IA que era contra o feminismo, porque o pessoal foi munindo ela de informação. E ela virou uma IA babaca. Entendeu? Ela era contra o feminismo, ela falava que o judeu tinha que morrer, que tudo que foi inventado a respeito de Hitler era mentira. Reacionária, fascista. Então, o pessoal, em 16 horas depois, teve que retirar do ar. Então, aí mostra a importância da gente tomar cuidado com o conteúdo que você vai munindo da IA. Eu, antes de estar atuando aqui no SESC, né? Hoje eu estou aqui trabalhando no SESC, né? Também na TI. Eu trabalhava na segurança pública, né? Atuei por lá por muitos anos. E lá a gente está com um projeto. Estava com um projeto de reconhecimento facial. Então, está munido do melhor algoritmo, um dos melhores do mundo, né? Usado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, brasileiro, tudo. Mas é um caso de se pensar, né? A gente está vendo no Brasil, e no Nordeste, em alguns outros estados, que a IA está falhando no reconhecimento facial. E às vezes estão prendendo pessoas inocentes, levando para a delegacia e faz a contra-checagem aí, que vai ver que a pessoa está errada. E as pessoas, coincidentemente, se encaixam nesse perfil de pessoas morenas, negras. Aí já passou por todo o constrangimento. Exato. Gente, a gente falando sobre inteligência artificial, eu queria perguntar para vocês quais foram os exemplos assim mais impressionantes que vocês já viram de utilizar a inteligência artificial. Você que trabalha muito com publicidade, né, Marcelo? Você tem alguma coisa que você fala, caramba, não acredito que isso é inteligência artificial? Cara, assim, tem umas coisas que são muito interessantes. Por exemplo, a gente tá aqui no estúdio, pra quem a galera não tá vendo os bastidores, mas tem um TP aqui do lado, né? Que é uma parada que passa o texto pra ajudar a gente a lembrar de algumas coisas e tudo mais. Isso é uma demanda que a gente tem quando trabalha com vídeo, às vezes, né? A gente quer dar algum texto que é muito específico e pra não precisar memorizar, a gente tem um TP. Que é teleprompter, né? Pra quem não tá ligado o que é uma tela, tipo o Jornal Nacional que foi passando o texto e a gente consegue ler o que tá escrito ali olhando pra câmera ao mesmo tempo. Mas tem algumas pessoas que não têm esse equipamento e, tipo, como é que vai olhar pra câmera e olhar pra aquilo, né? Tem um lance de inteligência artificial agora que ela faz o contato visual. Então, tipo assim, a câmera tá na sua frente, você bota o texto do seu lado e você vai falando, olhando pro texto e a câmera tá do outro lado, você olhando pro texto. Ou seja, você tá claramente olhando pro lado. A IA reconstrói o seu olho e faz você olhar pra câmera, saca? Olha, isso é interessante. Sério? Eu gostei disso. Apresentar trabalhos, né? Sim. Isso é muito louco, saca? Isso é muito louco. Então, tipo, facilita muito. Uma outra coisa também que é muito legal, assim, pensando... Pode ser sutil para as outras pessoas que não são do audiovisual, mas para mim é incrível essa possibilidade. É reconstruir imagens que estão fora de foco. Às vezes, imagina, cara, você gastou uma grana para ir no set fazer uma imagem, equipe, locação e tudo mais, câmera... E determinada cena que era muito importante ficou fora de foco. Imagina, você descobre isso depois, num outro dia e tal, ter que refazer toda aquela estrutura, toda aquela logística pra gravar aquela uma cena, mas agora não, você consegue pôr numa IA e ela reconstrói a parada e coloca a imagem em foco de novo. Então, isso, cara, nossa, isso representa um salto gigantesco de economia, de facilidade, sabe? Tem até um caso interessante, velho, que... Acho que foi num filme do Indiana Jones, que eles gravaram uma sequência lá com ele, com o personagem principal, que esqueci o nome do ator principal. O Harrison Ford, exatamente. Não sei se foi esse filme, se foi outro, mas tem uma determinada cena lá que ele ia ser atropelado por um trem e por algum motivo eles não conseguiram gravar essa cena, tiveram que gravar muito tempo depois e quando foram gravar depois, o Harrison Ford estava com a perna machucada. Nossa. Então foi terrível pra ele, porque ele se machucou mais ainda pra gravar a cena, saca? Hoje em dia não precisaria, a gente poderia completar com inteligência artificial e tudo mais. Então essas coisas estão facilitando, estão oferecendo possibilidades que antes representavam assim, tipo, cara, tem que ter muito dinheiro, muita tecnologia pra alguém conseguir fazer isso, e hoje a gente consegue com zero orçamento fazer coisas desse tipo, assim, sabe? Então é muito legal, isso é muito legal. Você lembra, Carlos, de alguma coisa que você acha interessante? Então, puxando um pouquinho para a área da TI, né, eu vejo assim, ajuda muito as equipes de desenvolvimento. Então a gente às vezes está travado ali numa ideia, numa funcionalidade, num método que precisa ser criado no algoritmo. A gente não consegue sair de um problema e a gente pede um apoio para ela. Então ela vai, reescreve, você pede outra opção, outro formato, ela vai te dando várias possibilidades, isso ajuda bastante. Ganhamos em muito tempo.
E lembrando nessa questão de reconstruir imagem, de refazer coisas, a gente tem o lado negativo disso tudo, Sim. né? Que são esses golpes que estão aplicando, que inclusive uma amiga Uns minha dicam foi alguma coisa, né? vítima, que chegou um vídeo dela pedindo dinheiro. Eu falei, você tá pedindo dinheiro? Ela falou, não. Eu falei, mas eu recebi um vídeo seu pedindo dinheiro. Ela falou, não sou eu. Então, assim, uma pessoa que é super humilde, que não tem nenhuma noção de como usar isso, alguém usou, né? Então tem esse lado também, né? Tem a Essa questão voz, da né? segurança, Tem a né? voz. Voz. Isso, cara, interessante ter falado isso. Eu devia até ter mencionado isso na hora que você perguntou, porque eu dei o exemplo da reconstrução do olho, mas tem uma coisa mais sinistra ainda que é, por exemplo, você pega lá, tem uma determinada inteligência artificial, que se eu pego, sei lá, uns 10 vídeos que eu fiz pro meu canal e mostro pra ela, entrego pra ela ver como que eu falo, pra ela ver como é que é o meu cenário e ver todas as minúcias, assim, depois eu posso gravar um áudio do WhatsApp, mandar pra ela, que ela cria o vídeo comigo falando, tipo, eu não gravei, não é uma reconstrução só do olho, é uma reconstrução da pessoa inteira, saca? E, cara, pra uma pessoa bater o olho e não entender que é isso, passar despercebido, porque a qualidade é surpreendente, assim, saca? Então, é isso, assim, Tá tipo... evoluindo muito, né? É um incrível e um perigo gigantesco. E no Instagram já tem isso, né? Pra você colocar lá se que aquilo é uma inteligência artificial ou não, se é verdadeiro ou não, né? Mas isso vai muito da pessoa também, né? Porque ainda eu acho que não é algo obrigatório e nem todo mundo utiliza isso, né? Como que fiscaliza, né? Tem essa Marcelo, questão. você falou sobre as gravações, né? Até citou o Indiana Jones. Ano passado teve a greve dos atores, né? E dos roteiristas, que eram totalmente contra, né, a utilização da inteligência artificial. Você tá por dentro disso? O que rolou? É um lance da apropriação da imagem, né? E de não pagar depois para essas pessoas o direito do uso da imagem do material que elas não necessariamente estão assinando, estão fazendo. Então é como você pega... uma das coisas por onde essa discussão passa é a questão de você ter um modelo de um ator 3D e você fazer o que você quiser com esse modelo depois, saca? Fazer desdobramentos, fazer produtos, enfim. E aí, né? Porque, cara, isso é uma questão muito delicada também que está surgindo, que é a questão dos direitos autorais. E essa questão dos direitos autorais se expande de diversas maneiras, assim, né? O próprio advento do streaming é uma coisa que já impactou muito como que esses realizadores, atores, diretores recebem pelo trabalho, né, cara? Exatamente, porque antes eles recebiam pela bilheteria do cinema, pelos royalties de locação de filme, em locador e tudo mais. Quanto mais o filme era locado, mais essa galera recebia. E hoje, quando a gente tem só pensar em Netflix, a Netflix não abre, não fala abertamente quantos acessos determinado filme teve, sabe? Ela compra os direitos do filme e já era. Ela vai exibir lá. Então, são várias reorganizações que a gente está vendo no mercado que colocam em xeque quem faz o mercado acontecer, saca? É uma coisa que fica na mão de quem tem a infraestrutura e é dono da coisa, né? Que consegue monetizar isso de uma maneira e não ser transparente com as informações e levar a gente para situações como essa, como a greve dos roteiristas, a greve do... Então tem muito, assim, acho que a inteligência artificial tá chegando num momento que tá agravando a questão de toda essa delicadeza que existe em torno dos direitos autorais, esses problemas que a gente vai ter que aprender a resolver, sabe? Você sabe que eu vi há algum tempo, sabe aquele grupo ABBA de música? Sei. Eles não sei se todos morreram, alguns morreram, enfim. Eu sei que eles já têm um show que eles são hologramas e eles fazem um show, certo? Sim. E aí quando lançou, eu lembro que eu li alguma coisa que a Madonna já falou, que ela não deixa fazerem nada com a imagem dela depois que ela morrer, entendeu? E que é justamente isso, né? Sim. O que vai fazer depois? Depois eu posso recriar a Madonna e fazer shows e ganhar dinheiro com ela ainda, né? Isso é complicado, né, Carlos? E por outro lado tem a parte boa também, né? Recentemente eu fiquei sabendo de uma gravação da década de 70 da Elis Regina. Ela foi extraída a voz dela dessa gravação que estava lá, né? Áudio deteriorado e por aí vai. Contrataram uma banda atual para tocar com os instrumentos usados daquela época e gravaram novamente. Aí, então, ela tem os dois lados, né? Sim, exato. Lado positivo também, né? Tá tudo relacionado ao viés, né? Então, provavelmente eu devo repetir bastante essa palavra. Tem que ter uma regulação? Vocês acham que tem que ter uma regulação? É urgente essa regulação desse uso? Como é que vocês veem isso? Eu acredito que é necessário. Tem urgência, sim, justamente para a gente conseguir usar o recurso dessa tecnologia em favor do público em geral, sociedade. Principalmente empresas ligadas a serviço público e por aí vai.
Uhum. Então, para a gente evitar que haja uma manipulação ou algo nesse sentido, né, seria importante estar bem regulado. O LGPD já é um início para isso, né? Ou não tem nada a ver? Não tem a ver. Ah. Não, assim, tá ligado. Eu até costumo dizer, para falar de IA tem que ter um DPO do lado. Uhum. Né? Quando eu quero falar de empresa, principalmente, né? Porque a gente está falando do uso de dados de pessoas, de clientes, que até então não estão autorizados para uma finalidade de uso na IA. Isso Então, é gravíssimo, isso é é. grave. E é especialmente mais grave porque a gente tá num território tão novo, é tão recente tudo isso, e por fato de ser recente não haver uma regulação firme, as grandes empresas estão nadando de braçada nesse período, Sim, sabe? Por exemplo, a Meta começou a fazer um lance agora, que ela mudou lá os termos de uso e ela simplesmente obrigou a gente a aceitar, tipo, quem não vai lá e se opõe já aceitou. Que é o lance deles poderem usar toda a produção de conteúdo que existe na rede, que a gente posta, pra treinar a IA dela, sabe? Então essa é uma informação que não chegou pra todo mundo, pra você conseguir recusar isso, cara, você tem que ir lá nos 3 pontinhos, no menu, dentro do menu, ler o contrato, chegar no cantinho, assim, tá no direito de se opor, você clica, manda um formulário, não autorizo a Meta a usar a minha produção de conteúdo pra treinar a IA generativa dela. Aí eles vão mandar um código no seu e-mail, você tem que pegar esse código no seu e-mail, digitar dentro do negócio, para dar um ok, para eles avaliarem se eles vão permitir, se eles vão acatar o seu pedido. Aí eles mandam um e-mail, acatamos o seu pedido. Mas olha a função que a gente tem que fazer para dizer que não autoriza. Tipo, as pessoas nem contatam isso. Não, eu nem sabia disso. Exatamente. Mas e aí, você é bloqueado em alguma função do Meta? Tipo, por não fazer isso? Não me bloquearam até agora por nada, assim. Não sei se eles diminuem o alcance de quem faz isso. Exatamente, eu acredito que não... É aquela coisa velada, né? Exatamente. Eu acho que vai atrapalhar no alcance de você querer aumentar a sua rede ali. Ela deve interferir em algo. Não, total, porque, cara, você pensa na questão do próprio chat GPT, né, que começa, cara, ele garimpou a internet, ele pegou tudo da internet pra treinar, e começa como? É uma parada sem fins lucrativos, né, é um estudo científico sem fins lucrativos, de repente foi vendido por 10 milhões de dólares, sei lá, foi vendido por uma fortuna, um negócio que os garimpou a internet, pegou a obra de todo mundo, sem fins lucrativos, de repente aparece um fim lucrativo, sabe? Exatamente. Então é isso, direito de autoria, né? Acho que é uma das maiores urgências dessa regulação gira em torno disso, assim. Exato. Se você for avaliar, você separa aí 5 grandes players aí do mercado, vão ser 3 americanos, dessas big techs que a gente já conhece, e 2 chinesas. O negócio é que o americano, né, eles estão batendo muito na tecla porque não existe justamente a legislação lá que ampara e que realmente você saiba o que está sendo usado, o seu que está publicado. Já o chinês, por ser voltado para a ideologia dele lá, né, para o comunismo, do Partido Comunista, já é de fato com controle. Só que a gente já passa por um controle, né? A diferença é que lá já é institucional, todo mundo sabe, entendeu? Exato. O duro é você estar sendo controlado sem estar sabendo, sendo até muitas vezes manipulado. Manipulado, enganado. Porque essas empresas, eles vendem esse conteúdo, né? Claro. Então ele vai querer chegar em você, que às vezes um consumidor para ele importante, como que ele chega até ti o produto que uma empresa quer vender? Porque essa informação chega para ela. Exatamente. Então, antes a gente deixar transparente, saber as regras, né? As regras tudo na mesa aqui, né? Que a gente vai estar seguindo, e todo mundo adere ou não. Do que ficar aí uma caixa preta. E, gente, a gente está falando aqui sobre inteligência artificial, de como facilita a nossa vida, né? E eu quero saber o que vocês pensam em relação à substituição de pessoas no mercado. A gente estava conversando sobre isso agora há pouco, né? Como é que vocês imaginam isso? Vai chegar um momento em que muitos profissionais vão ser substituídos por uma inteligência artificial? Vocês acham que sim ou não? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas eu acho que é... Cara, isso é uma coisa que se repete tanto na história, assim, sabe? Em termos de, revolução industrial, o momento em que a tecnologia vem para substituir determinado trabalho que precisava ser feito por um humano, né? Eu não acho que ela vai tomar conta da coisa, saca? Eu acho que vai ser aquela coisa, né, velho? A galera, os trabalhos mais repetitivos, os trabalhos mais operacionais, ou aqueles que têm um critério de sofisticação um pouco menos refinado, sabe? Porque é aquela coisa, cara.
sempre vai querer, sempre vai ter um mercado, eu acredito nisso, né? Que sempre vai ter um mercado que vai fazer questão de um trabalho artesanal, humano, refinado, assim, sabe? Porque eu acho que, do que eu vejo até o momento, as coisas que vêm das IA são umas paradas meio enlatadas, assim, sabe? Tipo, não vem pronto a coisa. Você precisa de um retrabalho ali em cima, ou se for usado daquele jeito, tem uma cara de enlatado, sabe? Surgiu aquele lance da Sora, né? Que é a inteligência artificial do ChatGPT, que é geradora de vídeos. É muito incrível a gente ver você comparar com o que era um ano atrás, aquelas coisas malucas que a gente via, era muito nada a ver, e hoje é um super avanço, sabe? Mas ainda assim é um super avanço que, cara, ele é esteticamente... tem um apelo, a gente olha e fala, nossa, isso tá muito bom, mas você vai pensar, sei lá, num filme. Cara, a sutileza, as microexpressões de um ator, sabe? Pra dar aquele tom, daquela emoção, você dizer uma coisa pensando outra. É uma complexidade, uma minúcia tão absurda assim, sabe? Sei lá, quem já assistiu Central do Brasil? Sim. Cara, o que é a atuação da Fernanda Montenegro naquele filme, sabe? Que inclusive foi muito injustiçado de não ter ganhado o Oscar. Mas, cara, você consegue imaginar uma inteligência artificial entregando uma interpretação daquele nível, assim? Então, tipo... vai ter um espaço em que ela vai ocupar, em que ela vai ser uma solução barata para quem tá em busca de uma solução barata, mas eu acho que é aquilo, assim, existe uma camada do mercado de trabalho específico, humano, artesanal e minucioso que vai ser difícil ser substituído, sabe? Assim, isso é o que eu enxergo. Eu também acredito que muitas profissões aí deixarão de existir, mas eu também vejo assim, a gente tem tido muita flexibilidade. A gente, que eu falo, nós somos uma geração que... coincidentemente, a gente pegou diversas mudanças. Sim. Então, a gente pegou, aqui, pela idade de todo mundo, eu acredito que todo mundo deva ter pego. Não tô chamando vocês de velho. Eu vou anotar isso, hein? Mas a gente pegou a entrada da internet. Sim. Daí a gente passou pelos dispositivos móveis, aí a rede social entrou com força. E a gente pegou a IA. Todos nós tivemos flexibilidade para nos adequarmos, ver o caminho, seguir, e estamos aí. Então, assim, eu acredito que, mais uma vez, a gente vai ter essa flexibilidade, mas eu acredito também que muitas pessoas terão que migrar. Eu já vejo muito ocorrendo desde a época da pandemia, muita gente migrou de carreira, TI ganhou um mercado gigantesco também, muita gente migrou para parte de TI, né? Isso foi bom e foi ruim, é bom que hoje, já passada a pandemia, a gente já tem um tempo, separou o joio do trigo, mas é bom, agrega, né? Eu vejo que quanto mais diferença tem ali no meio, ocupa um espacinho que o outro deixa ali aberto. Agora, eu acredito que tenha profissões aí que venham deixar de existir também, sim. Ou pelo menos algumas atividades, né, dentro da profissão. A gente estava conversando antes, né, Tchely, que isso é uma matéria da Microsoft. Era da Microsoft que eu estava comentando, né, e do LinkedIn, que muitos empregadores estão deixando de contratar pessoas que não tenham conhecimento da inteligência artificial. E aí eles preferem contratar pessoas menos qualificadas, mas que tenham esse conhecimento. E aí eu começo a ficar um pouco preocupada, né? Porque a gente vai ter que correr atrás, Porque a gente vai ter que correr atrás de novo. Porque é como você falou, assim, a nossa geração, ela pegou tudo isso andando, entendeu? Sim. A gente pegou do início e tá andando. E, assim, e aí, de repente, a geração mais jovem já vem com essa bagagem e a gente vai sentindo que começa a patinar, sabe? Porque as coisas estão acontecendo tão rápido que a gente começa a patinar nessa coisa de aprender o novo, né? E aí, como é que fica esse mercado de trabalho, né? Realmente. Eu tenho um exemplo, meu pai é aviador, né? Meu pai, ele foi piloto por 42 anos. E o fim de carreira dele, ele estava voando helicóptero. Ele era o contratado que fazia as imagens da TV Centro-América para corrida de reis. Que legal. E chegou num ponto, de repente, ele foi e falou, cara, não me ligaram, já tá chegando perto da corrida de reis, o que aconteceu? Aí ele foi procurar saber, já tinha um drone na parada. Não precisava mais do helicóptero, entendeu? Então, assim, e ele teve flexibilidade. Pegou, falou, acho que já é momento também de eu estar parando, 42 anos, tal. Mas, assim, eu acredito que tenham profissões, né, que realmente deixarão de existir profissão mesmo, não é só tarefa, não. Sério? Eu acredito que
profissões deixarão de existir. Mas existe também a questão, né, de que muitas novas profissões vão surgir. Vão surgindo novas, especialmente exatamente. Né? Assim, então, é uma reposição. Uhum. Então, é de acordo com o mercado, vai surgir. Agora vão ter. Não se falava em analista de dados, né? Uhum. O analista de dados, o cientista de dados, começou com um passo que foi a criação do Business Intelligence, né? A parte de BI, e depois com a IA. Mas era um perfil que não existia no mercado, que nem um piloto de drone. Uhum. Então não existia um piloto de drone. Hoje tem um piloto de drone, né? Tá aí o agronegócio impulsionado com tudo isso, né? É um pessoal que hoje são os filhos dos colonos que vieram para cá, que tem uma cabeça mais aberta, e o agronegócio nosso é hiper impulsionado por tecnologia, entendeu? Então... E assim vai deixar a profissão ali que está deixando de existir no momento. Hoje, as próprias colheitadeiras, ou elas são autônomas, ou ainda possui o piloto ali, né, que vai estar conduzindo ela. Elas já são... O piloto só senta para programar, né? Ele senta só para, na verdade, ela mexendo no celular. Na verdade, a rota já vem pronta, porque eles usam lá um georreferenciamento, então já passou por toda a área, vem pronto, insere na colheitadeira, ele vai ser um gestor de conteúdo da colheitadeira, entendeu? Ele vai ali, vai vendo se precisa parar ou não, dá para ir. Ela vai fazer o trabalho sozinha. A gestão de conteúdo tá em tudo que é lugar, até numa colheitadeira. Supervisionando só ali. Exatamente. Os pilotos já faziam já há um certo tempo, né? Os pilotos de aeronave. Sim. Então eu falo, hoje ele é um gestor de crise e gestor ali das informações que estão chegando para ele. Mas o avião faz tudo. A aeronave faz tudo. Verdade. Gente, a gente está falando aqui sobre inteligência artificial aplicada ao mundo do trabalho, né, às empresas, e a gente está falando de agro, está falando de grandes empresas. Eu queria saber o que vocês pensam de colocar, porque o Marcelo trabalha com gestão de conteúdo da sua empresa, né? Isso. E Carlos, também queria entender como é que isso se aplica, que vocês acham que isso se aplica a pequenas e médias empresas, como que essas empresas ou essas pessoas que trabalham, né, com conteúdo, que podem se aproveitar de uma inteligência artificial, como é que isso funciona? Essas empresas, elas também têm como? O Marcelo está aqui como prova de que sim, né? Ele usa para o trabalho dele. Mas essas empresas menores, Carlos, também têm como se aproveitar disso? Porque talvez a gente ache que... Tem gente que acha que é uma grande coisa que eu preciso ter, né? Software super, né, diferentes. Como é que funciona isso para essas empresas menores? Então, hoje praticamente você consegue fazer tudo usando a internet mesmo, entendeu? Alguns serviços, né, a gente tem que tomar cuidado, vou reforçar novamente, tem que tomar cuidado com o dado que você vai estar inserindo lá, né? Principalmente se é de seu cliente, se ele tem ciência. Mas vamos supor, no cenário feliz, né, você vai consumir como se fosse um serviço. Então, essas plataformas, elas já vendem um conceito que a gente fala de serviço sob demanda. Então, você vai ir consumindo e vai usando a estrutura dele. Você pode criar a sua estrutura, né, que aí você cria o seu ambiente computacional, aí já gera um custo maior, aí demanda de um profissional um pouco mais técnico para estar preparando a rede neural, se for o caso, ou a IA que você vir a usar, para estar consumindo as informações e te gerando os dados que você espera. Posso perguntar? Eu fiquei numa dúvida aqui. Se, por exemplo, que tipo de inteligência artificial uma empresa pequena usaria? Há um software para alguma coisa? Que tipo de inteligência artificial que poderia usar numa empresa pequena? O chatbot é uma inteligência artificial? E não. Tem o chatbot que a gente costuma falar que é uma espinha de peixe, né? Ele é um fluxo de respostas que ele passa a impressão de ser inteligente, mas ele está mapeado ali de maneira lógica as possíveis respostas, né, para ele te dar. E já tem o chatbot que você interage. Então você vai munir ele de informações. Ele é muito aderente para empresas de pequeno porte, para estar começando, né? Então, assim, a IA para uso da empresa vai depender da necessidade do negócio dela. Exatamente, é o que eu ia comentar, assim, depende muito, assim, quando a gente fala empresa é um termo que pode caber muita coisa ali dentro, sabe? Então, depende das demandas específicas dessa empresa, né? É uma demanda de organização, é uma demanda de gestão, é uma demanda de cálculo, é uma demanda de
projeção, é uma demanda de marketing, uma demanda de produção de imagem, de vídeo. Para todas essas demandas tem solução com inteligência artificial, sabe? Aí é a empresa entender onde que tá o gargalo dela e onde que ela pode pôr uma inteligência como essa para limpar esse trabalho bruto que precisaria ficar para um humano ou sobrecarregar determinada pessoa, sabe? Mas a gente tem que pensar num caso específico para conseguir pensar em qual solução a gente uma inteligência artificial poderia entrar ali para oferecer. Um exemplo que eu vejo assim é empresa de contabilidade. Ó. A contabilidade é uma área que eu acho que vai acabar, entendeu? Eu acho que vai partir para IA, atender essas demandas da área da contabilidade. Mas é opinião própria mesmo. Eles podem usar, né? Um escritório de contabilidade não é uma grande empresa, porém ele tem vários clientes. Então ele pode trabalhar ali com um dos paradigmas de inteligência artificial para ele encontrar ali gaps nos dados, tanto para diminuir a tributação, né? Ele estuda o mercado, vê aquilo ali, ou então para identificar discrepância, um furo, né? Então, pode ser usado pelas duas formas. É um exemplo de... Você sabe que a FEComércio tem um programa que chama Eficiência Tributária, que é justamente isso, né? É um escritório parceiro de advocacia com contabilistas que tem um software que faz isso, entendeu? Ajuda as empresas a entenderem se eles têm, pagaram tributos a mais, têm a receber, esse tipo de coisa, entendeu? Fazer Isso um ajuste, né? Seria interessante mudar eu esqueci o nome lá de um item lá contábil que você define que você pode pagar menos imposto, mais imposto, né? Então... Mas é interessante isso que ele falou de acabar a contabilidade, né? Eu fiquei imaginando na minha situação, assim, tipo, hoje eu tenho um escritório de contabilidade que cuida da minha empresa. Aí surge uma inteligência como essa, que resolve o problema que esse escritório me resolve pra mim hoje, eu ainda assim não sei se eu me desfaria do... Porque vai envolver que eu aprenda a entender se essa inteligência artificial tá me fazendo o trabalho como ela deveria fazer ou não. Então alguma coisa chega pra mim de alguma maneira, e até que ponto isso vai trazer... por exemplo, até que ponto você pode confiar nisso e lá na frente não te dar algum problema? Exatamente, você vai agir por conta disso. Então, tipo assim, eu pago a contabilidade pra eu não ter que pensar nisso, entendeu? Mas... Hoje já existe serviço contábil, né? Você paga como um serviço, né? Hoje você contrata uma plataforma online, você passa os dados, ele abre a empresa para ti, ele emite a nota para ti, ele faz todo o trabalho e cobra uma taxa irrisória lá. Eu ainda acho. Então, cara, o mercado é dinâmico. Então, eu acho que a pessoa tem que estar vendo ali o caminho que está sendo tomado e, assim, se movimentar. Porque senão vai ser atropelado. Sim. As tecnologias, elas vêm mais para ajudar. Eu não vejo assim, vem com a intenção de acabar, né? Mas ela vem mais para auxiliar. Só que a pessoa que não entrar nessa dança... assim, a tecnologia ela não tem intenção nenhuma, nem má nem boa, né? O negócio é quem faz a gestão dessa parada, quem tem o poder de fazer uso daquilo para um objetivo, para um interesse ou por outro, né? Que é o que a gente estava falando da Meta, por exemplo. Não, IA é incrível, mas usar IA para roubar direito autoral não é legal, saca? Então a discussão é mais sobre o que as pessoas que têm o poder de usar essa ferramenta em larga escala estão fazendo com isso. Sem ter um amparo legal aí, né? Por isso a necessidade de um amparo legal. Exato. Marcelo, eu queria te perguntar como quais habilidades que os profissionais de design precisam desenvolver para poder trabalhar legal com a inteligência artificial? Mas antes de você responder essa pergunta, eu queria que você explicasse o que é que você faz. Como é que é? Se você é um colorista, o que é isso? Cara, o que você faz? Você consegue explicar em palavras? É muito louco isso. Toda vez que alguém me pergunta o que você faz, cara, eu já respiro, porque até... Vamos lá. Eu trabalho com colorização, color grading. É tratamento de imagem para vídeo. Tem pessoas que trabalham com foto, tira a foto da câmera, aquela foto chega e você vai fazer um tratamento naquela imagem. Eu faço basicamente isso, só que não é para foto, é para vídeo, para filme, né? Então você pode ter certeza, todos os filmes que você viu no cinema até hoje, eles não saíram da câmera daquele jeito. Aquela imagem não saiu pronta da câmera, sabe? Então o filme vai ser editado e vai passar por um processo de finalização de cor, que é onde é um processo que vai trabalhar junto com a fotografia para acentuar a intenção narrativa estética do filme, né? Então,
É um trabalho técnico e artístico ao mesmo tempo. E aí, já entrando na resposta da sua pergunta, o que um profissional precisa dominar para trabalhar com isso? Eu defendo muito esses dois pilares, assim, sabe? Tipo, nosso trabalho, ele é técnico e ele é artístico, porque é uma coisa que eu sempre repito. Saber apertar os botões não adianta nada se você não sabe por que você tá apertando aquele botão, né? Uma coisa é você saber qual botão apertar para chegar em tal resultado. Outra coisa é você imaginar em qual resultado você quer chegar, sabe? Então, tem até um colorista que eu admiro muito, que ele fala uma coisa que eu sempre repito, cara. Junior X fala isso. Ele fala o seguinte: o trabalho do colorista é saber olhar. Todo o resto é apertar botão, sabe? Então, não adianta você entregar todas as informações de como você opera um software para uma inteligência artificial e você falar assim, eu quero um filme com um visual romântico. O que é romântico? O que é um visual romântico, entendeu? Então, sem essa carga estética, de repertório, de saber ter um domínio sobre a história da arte, ter um domínio sobre a psicologia das cores, porque, cara, é muito louco. As cores são um dos elementos da linguagem, um dos maiores poderes de influenciar as nossas emoções sem que a gente perceba. Existe uma estudiosa, uma professora universitária que fala sobre cores, ela chama Patti Bellantoni. Ela escreveu um livro muito legal, chamado If It's Purple, Someone's Gonna Die, que se é roxo, alguém vai morrer. Esse é o título do livro dela. E ela é uma professora universitária e durante 20 anos ela conduziu um estudo com os alunos dela, em que ela promovia dia da cor. Tipo, em determinado dia vai ser o dia de tal cor. E nesse dia da cor, os alunos tinham que levar cheiros, comidas, objetos, coisas que eles relacionam com aquela cor. Então tinha o dia do vermelho, tinha o dia do azul, o dia do amarelo, e eles eram proibidos de falar uns pros outros o que eles iam levar, sabe? E durante esses 20 anos, cara, ela conseguiu detectar padrões que se repetem religiosamente. Sabe, no dia do vermelho sempre vai aparecer a pimenta, sempre vai aparecer não sei o que, sempre vai aparecer... Sabe, sensorial, expandindo a questão sensorial, muitas coisas se repetiam para todas as cores. Então, independente de você ter consciência ou não, é uma parada que evoca uma ancestralidade na gente, assim, sabe? É uma coisa que é um símbolo, um signo que a gente culturalmente decodifica, de forma consciente ou inconsciente. Então... Nossa, eu comecei a viajar aqui nessa resposta. Não, mas eu também. Eu já tô aqui pensando na próxima pergunta sobre um filme que você relata nas suas redes sociais, que você vai comentando sobre as cores. Eu já tô imaginando e vou te perguntar. Como é que é o nome desse filme mesmo? Eu já falei de vários. Eu vou falar de um aqui, que tá voltando agora, que é Game of Thrones, tá? Agora a gente tá em A Casa do Dragão, né? Que tá voltando os episódios e tal. Olha como que é interessante Game of Thrones. Por exemplo, Game of Thrones a gente tem várias histórias acontecendo ao mesmo tempo. Todo mundo já assistiu, né? Sim. Já. A gente tem várias histórias acontecendo ao mesmo tempo. Tem a história que acontece lá pra lá da muralha, que é dos White Walkers e tudo mais. Tem a que acontece ali no norte. Aí tem a região ali do centro, que é entre o norte e a capital. Tem a capital e tem o lugar onde a Daenerys fica, que é lá do outro lado do Mar Estreito, né? Então olha que viagem. A gente tem basicamente 5 regiões do mapa dentro de Game of Thrones. E, cara, é impressionante. Se você olhar as imagens, se eu colocar uma cena de cada contexto desse e te mostrar, você vai saber exatamente qual que é. Porque além da muralha, é muito azul. É um visual muito pesado no azul. Lá no norte, que é antes da muralha, é azul, mas é um pouco menos azul. É um azul mais neutro, assim, sabe? Quando eles estão no caminho, indo pra capital, é um visual marcado pelo verde. Então você vê as folhagens, porque eles estão saindo daquele inverno, e aí a vegetação começa a aparecer, tem o sol e tudo mais. Quando a gente chega na capital, o visual já tá quente. Então você não tá mais só verde, você tá mais quente, porque você saiu lá do norte e tá num lugar quente. E quando você vai pra depois do Mar Estreito, onde tá a Daenerys, é super laranja. Que é onde ela tá com os Dothraki, que é super calor, super quente e tudo mais. Então olha que viagem. Quando a gente tem a série acontecendo e a gente vai de um cenário pro outro, ninguém precisa te falar nada. Você sabe onde você tá. Sim. Na hora que você não pensa nisso conscientemente. Na hora que você tá lá no laranjão, você sabe que você tá vendo alguma coisa da Daenerys. Na hora que corta pra depois a muralha tá azul, você sabe onde você tá. Mesmo se for um ambiente interno, você não vê neve, você sabe, saca? Isso, assim, é uma coisa mais sutil. Ou melhor, mais fácil de perceber. Tem manipulações de cor que são ainda mais sutis. Por exemplo, vocês já assistiram Breaking Bad? Sim. Já. Que é aquele do... Putz, como que é o nome dele? Heisenberg. Olha que viagem. Essa é uma cena muito icônica também, né? Tem um determinado momento que ele tá... E eles foram... Cara, essa série é uma maestria de design de produção, de pensamento das cores pra ajudar a contar a história, sabe? Tem uma cena lá que ficou icônica, ficou super marcada, que é uma determinada cena onde
a esposa do Walter tá discutindo com ele porque ela tá se sentindo em perigo, né? Tipo, cara, você tem que parar com isso, nossa família vai pagar por isso, você tá colocando a vida de todo mundo em perigo e tudo mais. Você pode provocar a morte da gente aqui, né? E ele vai escutando tudo isso, eles sobem lá na escada, vão pro quarto e ela falando isso pra ele. E ele tá com uma camiseta, se eu não me engano, é uma camiseta vermelha, mas é um vermelho claro, assim, sabe? Não sei se é vermelho, se é rosa, mas enfim. Ele tá com uma camiseta vermelho claro e ele tá escutando ela falar aquilo tudo, né? E aí, quando ela termina de falar, tipo, você tá colocando a gente em perigo. É o momento que rola uma virada do diálogo, que ele fala assim, que ele cansa de ouvir ela falando aquilo, né? Porque quando ela fala tudo aquilo, ela tá colocando ele num lugar de fragilidade, de que ele é um cara que tá, sabe? E ele fica emputecido com aquilo, fala, cara, você não tá entendendo quem que eu sou, né? Você não tá entendendo o que eu represento dentro dessa operação. Se um cara bate aqui na porta, e vai matar alguém, você acha que vai colocar a gente em perigo? Tipo, não é o cara que é o perigo, eu sou o perigo, né? Tem essa cena que ficou muito marcada. E é interessante que na hora que rola esse momento em que ela para de falar e ele vai começar a falar, ele tira essa camiseta, ele tá entrando pro banho, né? Ele tá com essa camiseta vermelho clara e antes dele começar a falar, ele tira essa camiseta e por baixo ele tá com uma camiseta vermelho escuro. Ou seja, tipo, ele... É um momento, olha a simbologia, sabe? Tipo, o vermelho escuro é uma cor que a gente associa com violência, com perigo, com agressividade. Então, tipo, ele tava com aquela camiseta clarinha, e na hora que ela termina de falar, ele tira e fala assim, peraí, olha aqui quem que eu sou, sacou? Eu sou o perigo. Tipo, não é o perigo que vai bater na minha porta, eu que sou o perigo que vai bater na porta dos outros. Então, tipo, cara, são tantas camadas, assim, que a gente pode colocar através do uso dessa ferramenta, desse recurso, que é muito sinistro, saca? Então, por isso que eu sempre falo pra galera, cara, a parte técnica é fácil de resolver, é fácil de aprender. Você mergulha no programa, tem um curso bom, tem um conteúdo bom, rapidão você aprende, saca? Por isso que eu acho que o nosso trabalho tá protegido até certa medida da inteligência artificial. Porque saber apertar os botões, cara, é a parte mais fácil. Quero ver você pensar. Criatividade tem algumas habilidades que só os humanos mesmo vão conseguir. Exatamente, ter essa sensibilidade, sabe? De pincelar essas camadas de significado através de coisas que são... Porque é cultural, né? Essa percepção, o vermelho no Ocidente representa uma coisa diferente do que representa o vermelho no Oriente, na cultura oriental, sabe? Então, putz, são muitas camadas. E as cores têm a ver também com o perfil da pessoa, às vezes? As cores... Se associa a isso? Pode super se associar a isso. Inclusive, nossa, gente, vamos lá. Vocês estão me dando pra manga aqui. Sabe por quê? É uma aula. Você começou a falar, eu fiquei pensando assim, pô, eu gosto só de roupa escura. O que quer dizer, né, cara? Eu gosto de um azul escuro, um verde escuro, um preto. Interessante você falar isso. As cores escuras trazem pra gente um senso de seriedade, sabe? Tanto que, sei lá, as cores mais vibrantes, coloridas, a gente associa com infância, com esse momento da inocência e tudo mais. Tanto que programa de criança é sempre colorido, vibrante. E aí quando você põe uma camada de densidade, de peso, assim, de cor escura, você entra pra uma coisa que vai mais madura, mais séria, sabe? E aí, cara, as cores são muito usadas pra marcar personagens. Quer ver? Um outro filme que eu tenho falado muito ultimamente, que eu adorei. Vocês assistiram Pobres Criaturas? Era sobre esse filme que eu queria falar, só que eu não lembrava o nome, porque eu não assisti, mas eu já vi o trailer. Pobres Criaturas é o quê? Basicamente um maluco lá faz um experimento com uma mulher, ele pega o cérebro de uma criança e coloca na cabeça da mulher. Então, ela é uma pessoa adulta, só que com cérebro de criança. E a gente, durante o filme, vai acompanhar a evolução psíquica, psicológica e da experiência da vida dessa personagem. E é muito interessante como que as roupas que ela vai usando, as cores que eles vão usando para marcar a personagem do começo ao fim, vão se transformando. Por exemplo, no começo, as roupas que ela usa é azul clarinho, rosa clarinho e um amarelo clarinho. Bebê. Azul clarinho é uma cor que a gente associa com passividade, com tranquilidade, que eu entendi nessa personagem como sendo esse momento em que ela precisava ela não tinha autonomia para tomar as decisões sozinhas. Ela era passiva diante de uma autoridade. Ela não se sentia segura. Se alguém falava que não faz isso, ela baixava a cabeça, entendi, isso aqui eu não posso fazer. Ela tá naquela situação da criança que é passiva diante da autoridade. A outra cor que usam pra ela, o rosa clarinho, que é uma cor que a gente associa com inocência, com a infância, com feminilidade, com aquilo que não oferece perigo. E é até engraçado que numa sequência em que ela toma o primeiro porre dela, que ela descobre o álcool, que ela vai num bar, ela não sabe o que é aquilo, vai tomando, de repente, blá, ela tá lá, tipo, desmaiada e ela tá de rosa claro. Ou seja, a inocência da pessoa que nunca bebeu, saca? E o amarelo clarinho é uma cor que a gente associa com exuberância, com essa leveza também, mas é uma cor que a própria Patti Bellantoni fala que é como se fosse,
é pro nosso olho como a sirene é pros nossos ouvidos. Ela é um alarme, uma sirene visual, sabe? E por vários motivos, assim. Primeiro porque o amarelo é uma cor que a gente vê de longe. É uma das cores que o nosso olho vê primeiro. Tanto que placa de trânsito pra indicar perigo e tudo mais tá em amarelo, né? E isso é uma coisa que chama a atenção do nosso olho por, de novo, coisas ancestrais. O nosso olho é treinado pra enxergar amarelo, especialmente quando ele tá ligado com preto, porque, tipo, nos tempos que a gente via no mato, né, tipo, a gente era pré-histórico, o amarelo e preto são cores que a gente vê em animais venenosos, que atacam ou pra matar ou pra incapacitar, sabe? Que é o sapo, a aranha, aquele bicho com... Você sabe, mano, vai sair de perto desse bicho que ele vai te fazer bem. Então, o amarelo... Essas coisas. Mas beleza, O faz amarelo. sentido. Total. Não faz sentido? Faz muito. Então, o amarelo é uma cor que, tipo assim, ele alerta, fica esperto que isso aqui é perigo. E tá nela também. Tá ou seja, porque é o quê? É aquela criança que precisa de supervisão. Você não pode deixar ela um segundo sozinha, porque ela vai fazer alguma besteira, saca? Então, essas são as cores que a gente vê nela no começo. No meio do filme, ela perde o azul, não usam mais o azul pra ela. Ou seja, quando ela ganha autonomia e passa a tomar as decisões por si só, ela não usa mais azul claro, ela tá sempre de amarelo. Porque agora só ficou, aquela coisa da infância só ficou o que veio pra adolescência é a ousadia. Ela não respeitar a autoridade, ela fazer as coisas do jeito que ela quer. Você pensa, sei lá, no Bruce Lee, na menina do Kill Bill, são sempre de macacão amarelo. Sim. Personagens que são ousados, que vão contra as normas, né, que tem esse ar de impetuoso e tudo mais, a gente sempre vê de amarelo, e é a roupa que ela usa. E aí quando ela passa desse meio, e a gente chega no final, que ela chegou no momento de maturidade, que ela vai voltar pra casa, que ela tem mais tranquilidade pra pensar sobre as coisas, ela tá sempre de preto, de roupas escuras. Ou, enfim, que é o momento em que ganha a seriedade, passa daquele momento da infância. Então, olha que loucura, saca? Tipo, essas percepções aqui é que são o trabalho do colorista. Que são... Desculpa. E trazendo para o mercado de trabalho, é interessante, né? Você escolher um tipo de roupa, uma cor de roupa, quando você quer representar algo. Por exemplo, você vai em uma reunião. Sim. Como você quer, como você quer Gente, se eu não mostrar, imaginava né? Você não imaginava, Olha agora você vai só, pensar uma nisso, super hein? aula pra gente. Exatamente. As únicas cores que eu reparava em filme, sendo sincero, é no Star Wars, Darth Vader preto e as cores do sabre. Exatamente. Mas o sabre, a cor também estava ligada à personalidade. Porque o vermelho, uma das coisas que ele mais sinaliza pra gente é poder. Saca? A gente meio que associa com o lado negativo e tal, mas não necessariamente. Vermelho é poder. Então, o vermelho na mão do Darth Vader é o poder que ele tem, e o perigo, a violência, a coisa que ele oferece, saca? E, enfim, do lado de lá, o verde, o azul, enfim. Gente, se vocês deixarem falar disso aqui, eu vou... Gente, eu amo. Porque é verdade, você até comentou, né? Você estava falou de todas essas percepções, e você comentava antes da gente começar o programa, de que você não usa uma inteligência artificial para fazer o seu trabalho, mas embutido ali, né? Talvez tenha dentro dos programas e tal, essa inteligência artificial, mas... É isso mesmo, assim, é o seu feeling, né? Esse seu conhecimento todo que não tem como ser substituído. Exatamente. A assinatura, né? A assinatura dele. Né? Exato. Exatamente. É Ela entra pra executar alguma coisa mais técnica. Tem coisas criativas ali que ela impõe, mas se você não tem o background pra orientar, não, isso aqui não conta a história que eu preciso contar, sabe? Ela não vai ter... Ainda não tem, né? Ela ainda não tem essa sensibilidade de conseguir tomar essas decisões tão simbólicas, assim, tão pesadas em termos de carga de significado, sabe? E é onde entra o papel do artista, sabe? Então, é aquilo. A galera que só aperta botão é a primeira que vai ser substituída pela inteligência artificial. Então, por isso que eu defendo muito, cara. Dentro da minha área, o maior valor que a gente tem não é saber operar o software, é saber pensar a imagem, sabe? Criatividade. Eu vi uma imagem relacionada ao arquiteto, né, criado por uma IA. A pessoa tinha tirado uma foto. Aí é uma região daqui de Mato Grosso, né? Só que numa parte montanhosa ali da Chapada, aparece uns morros no fundo. E ele pediu para que criasse um projeto de cozinha gourmet na área exterior da casa. Aí a IA criou uma cozinha gourmet americana. Não criou uma cozinha gourmet padrão nossa aqui brasileiro, entendeu? Então vai muito do conhecimento aí da pessoa para ela ir norteando o que ela quer, entendeu? Então isso eu acho que não tira. Ela vem só como uma ferramenta ali para agregar, de repente ajudar na parte de criação, né, dar uma ideia ou outra, mas... Basicamente é isso, então, né, gente? É a gente saber usar e saber alimentar essa inteligência artificial para que a gente possa usá-la a nosso favor, né? Exato.
como é que vocês veem Agora eu vou falar do futuro da inteligência artificial. Eu vou falar das novas gerações. Por quê? Eu tenho filhos pequenos, não sei se vocês têm filhos, mas eu tenho filhos pequenos. E eu fico pensando como isso vai impactar para eles, entendeu? Tanto nessa questão... estão muito ligados já a redes sociais, a mídias sociais, né? Como que vocês imaginam que isso vai impactar para essas novas gerações? No sentido de saber o que é inteligência artificial, saber o que é real, né? E saber como utilizar essas ferramentas de uma forma correta. Olha, vamos lá. Isso tá muito longe do meu território de domínio, então eu quero deixar muito claro que eu tô falando aqui do que eu acho, puramente, tá? Só a minha opinião. Eu acho que o grande desafio aí é, na real, da forma como a gente pensa a educação, né? Dessa galera, dessas crianças, dessa nova geração que tá chegando. Que é um desafio que a gente já encontra hoje com a existência dos smartphones, sabe? Tipo, a criança aprender a mexer no smartphone antes de pegar um livro traz impactos muito sérios para o desenvolvimento intelectual dessa criança. E quando você pega uma tecnologia que não só te entretém, mas pode pensar por você, vira um perigo da gente colocar essas crianças numa zona de conforto de não precisarem pensar por elas mesmas nesse período em que é o período que você precisa aprender a pensar, a ter um senso crítico sobre as coisas, está desenvolvendo isso, né? Se entra uma tecnologia que te tira essa necessidade desse esforço intelectual, cara, tipo assim, é a contramão do que a gente deveria estar indo, assim, com relação... Mas é que tá, isso é uma coisa que não tem a ver com a tecnologia, tem a ver com uma cultura de como que os pais educam os filhos, de como que essa nova geração de pais vai se preocupar em instruir, em dar esses primeiros passos, né? Esses primeiros acessos, como conduzir a relação dessas crianças com relação a essas novas tecnologias. Então, é isso, é aquela coisa. A tecnologia, eu acho que a inteligência artificial, como tudo, é uma ferramenta. Agora é o nosso desafio aprender a lidar com ela, especialmente com relação à formação intelectual dessa nova geração que está chegando. Eu vou falar por experiência própria, né, com meus filhos. Então, assim, eu ainda tenho um filho que tem 14 anos, né, o outro já vai fazer 19 anos, então já tá trilhando quase o caminho dele sozinho já. O mais novo, ele já é uma pessoa muito conectada. Isso ajudou muito a suprir a carência dele de informação, que ele é uma pessoa bem interessada. Tomara que ele não assista, né? Aqui, senão depois vai achar que eu não tô fomentando. Mas o que eu percebi nele? Ele é muito carente de informação e ele usa a internet, principalmente o YouTube, para trazer esse conhecimento para ele. Então, hoje, se for perguntar para ele sobre antiguidade, ele gosta muito de história, né? Como que fala? Da Grécia Antiga, esqueci o nome que fala, mas... Mitologia. Ele dá aula. Olha! Entendeu? De vários tipos de mitologia, grega, nórdica, egípcia, que ele gosta. Então, ele usa muito isso a favor dele. A IA eu não apresentei para ele ainda no momento, entendeu? Não sei se ele já conseguiu por fora ter acesso. Até onde eu acompanho ainda não. Justamente por essa preocupação que o Marcelo destacou, né? Eu tenho essa preocupação de dar um estímulo falso, em vez de ajudar, acomodá-lo a não buscar conhecimento. Entendi. Então é um cuidado que eu tenho, mas é de pai mesmo, é coisa de pai. Entendi. Agora eu acho que a tecnologia ajuda. Essas pessoas, às vezes, tem criança que tem a dificuldade de estar relacionado ao aprendizado tradicional. E ela encontra esse refúgio de buscar esse conhecimento através da internet. Então, aí supre. Aí cabe a gente cuidar, acompanhar, né? O que ela tá vendo. Assim, posso? Porque, cara, isso é uma coisa muito cultural que é muito delicada, assim, tipo... Eu sempre tive uma sensação, conforme eu fui passando pelo ensino médio, chegando na universidade, começando a olhar mais criticamente para como funciona as nossas organizações educacionais, assim, eu tenho uma sensação que para muita gente, é muito mais importante entrar numa universidade para pegar um canudo do que para pegar
o conhecimento que tem ali dentro, Aprender saca? de fato. Tem muita gente que tá ali, cara, inclusive foi ter me dado conta disso que me deu paz de espírito pra abandonar a universidade, assim, porque eu saí da universidade falando isso, cara, eu vou sair da faculdade porque ela tá atrapalhando os meus estudos, porque eu não conseguia estudar o que eu queria e eu precisava ficar empurrando com a barriga aquilo porque eu queria, mas gente, qual que é o sentido disso, assim, sabe? De você tá ali, entregar um trabalho meia boca pra você passar, ter uma nota pra você passar, pra você ter um canudo. Tipo, cara, nada disso vai se refletir na sua vida, ou melhor, tudo isso vai se refletir na sua vida profissional com um tiro no pé, sacou? Porque, né, a galera tem essa ilusão de que fez a faculdade tem um lugar garantido. Cara, o que te garante um lugar é a sua competência, a sua habilidade de resolver as coisas, sabe? Então, isso não é só na universidade, cara. Isso a gente via no ensino médio. Quantas vezes a galera tem que entregar um resumo de um livro, baixa um resumo pronto na internet e entrega, tipo... Então, eu vejo que a nossa educação, o nosso método de avaliação, as provas, o jeito que a gente dá nota, tudo isso, cara, não mede o desenvolvimento intelectual do aluno, mede uma outra coisa, quanto ele tirou na prova, sacou? A capacidade dele... Se ele tava bem no dia ou não. Se ele tava bem no dia ou não. Então, assim... Então, a gente não avalia o que tem que avaliar, saca? E a inteligência artificial tem tudo pra manter essa coisa girando no vazio, assim, sabe? A pessoa entra na universidade, entrega um monte de trabalho, tira 10, mas aprendeu alguma coisa? Exatamente, é isso mesmo. É uma das dificuldades que eu tenho dando aula. Entendeu? É complicado. Eu tento fazer um pouquinho diferente, eu, como professor, né? Eu tento mais fazer uma aula participativa. A nota, prova eu faço uma porque é obrigado. Tem que ter, né? Tem que ter uma prova, nota, né? Mas eu costumo dar nota com participação, então eu trabalho todo mundo de frente para mim, não fico de costa para ninguém. Então, assim, e tem muitos professores já tentando fazer de uma forma onde desperta o interesse do aluno, né, de buscar. Exato. Eu, sinceramente, eu chego na sala de aula, quem não tá interessado, eu já falo, quer que eu marque a presença? Pode ir embora. Pode ir embora, não tem. Fica só quem quer. Então, já vou matando por aí. Total. Então, o pessoal que fica mesmo, o pessoal que tá comprometido ali a buscar algo. Então, eu já falo, vou dar aula, eu tô plantando semente. Tô tentando plantar sementinhas boas aí. Gente... Eu queria fazer mais uma pergunta. Antes de você falar, o papo tá bom. Deixa a Nay termina. Eu queria que vocês dessem uma dica, né, para as pessoas que estão nos assistindo, que ainda não estão utilizando a IA, né, seja na vida profissional ou até na pessoal. Por onde elas poderiam começar, né? O que vocês podem falar? Olha, inicia daqui. Uma dica. Tá, vamos lá. A primeira coisa que eu acho legal dizer, assim, da minha experiência, é entender que instrumento que tá na sua mão. Tipo, gente, ChatGPT não é ferramenta de busca, sacou? Uhum. É ferramenta de articulação de ideias, sacou? Tem gente que usa o ChatGPT para como se fosse o Google. Vai lá no ChatGPT e pergunta, o que é tal coisa? De onde veio tal coisa? Cara, o ChatGPT, ele pode trazer respostas sobre isso, mas ele inventa às vezes, saca? Uhum. E porque é aquela coisa, cara, é tipo você pegar uma guitarra e querer batucar na guitarra. Tipo, cara, não é um instrumento de percussão, é um instrumento de cordas, você tem que tocar. Então, você usar o ChatGPT como uma ferramenta de busca, você tá batucando na guitarra, você tá entendendo? O ChatGPT é uma parada pra conectar coisas. Então, você alimenta ele, você dá referência pra ele, você ensina coisas pra ele, dá um repertório pra ele, e a partir do que você entregou, você fala, agora eu quero que você pegue isso e faça isso, isso e isso. E aí ele vai te trazer uma resposta. Aí você vai estar usando a parada do jeito que ela foi pensada pra ser usada, né? Você tá entendendo? Porque, cara, eu falei assim, me dá uma lista de 100 nomes de mitologia grega, por exemplo, seu filho falou, né? Me dá uma lista de 100 deuses da mitologia grega. Ele já me deu 100 que, cara, 30 era mentira. Não existia, sacou? Sim. Então, ele inventa. Se você vai forçando demais, ele começa a inventar coisa. Então é isso, tipo, primeiro entende o que é a ferramenta, não é uma ferramenta de busca, é uma ferramenta pra articular as coisas, pra conectar ideias, pra, enfim, fazer conexões entre coisas que você oferece. E, cara, se aventura, velho. O ChatGPT é de graça. Entra lá, conversa com ele um pouquinho pra você ver. É surpreendente, velho. Né? É surpreendente. É muito bacana. Eu acho que ele já falou tudo. Eu ia sugerir exatamente isso, viu? A pessoa primeiro ela vai ter que se adequar à necessidade dela, né? Para escolher a melhor ferramenta para estar auxiliando. Então, a gente tem ferramenta para auxiliar na criação de imagem. Ele já trabalha ali, às vezes ele não sabia, mas já usava IA quando ele trabalhava com tradutor, né? Então,
Por aí vai, tem uma infinidade de recursos aí disponíveis. E hoje já está ao alcance de todos, está fácil para conseguir. Você pesquisou no próprio Google, né, que é o nosso grande indexador ali, né, de conteúdo. Ali vai ter várias informações, vários tipos de IA para ser usada. Daí eu acho que vai da necessidade de cada um mesmo. Mas para a experiência, né, como hoje tá na moda, né, o uso do ChatGPT, não na versão mais recente, né? Agora tem que pagar, ficou limitada a quantidade de interação, mas pode ir na anterior, está disponível ainda. Consegue ir ali interagindo, aprendendo como que ela funciona. Bacana. Tá bom? Tá joia. Agora sim, o papo tá bom, mas a gente tem que finalizar o nosso programa. Eu quero dizer que o Pode Crer tá chegando ao fim, mas que a discussão enriquecedora nós tivemos hoje aqui sobre inteligências artificiais, na criação e na gestão de conteúdos, né, Nay? Com certeza, Tiele. Foi uma conversa muito informativa e inspiradora. Agradecemos imensamente a presença dos nossos convidados, Carlos Eduardo, Marcelo. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. Valeu. Bacana. Foi ótimo. Foi Adorei. ótimo, foi muito divertido. E antes da gente se despedir aqui, eu quero compartilhar com vocês que as perguntas que a gente fez aqui, que a gente pegou para conversar com vocês, elas foram elaboradas com a ajuda de duas incríveis ferramentas da inteligência artificial, que é o ChatGPT e a Idea Map ou é Ideia Map? Ou é português ou é inglês? O Ideia Não sei. Map. Vamos no Ideia Map, que é português, né? Esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto nós e que as informações discutidas aqui tenham sido valiosas. Não se esqueçam de seguir o SESC, o SENAC e a FEComércio Mato Grosso nas mídias sociais para ficar por dentro de todas as novidades. E também para acompanhar a programação do Pode Crer no YouTube do Sesc Mato Grosso. Muito obrigada pela audiência e pelo carinho de sempre e até a próxima, pessoal. Até mais! Massa. Muito obrigado, gente. Foi ótimo. Adorei. Gente.